Irmãos, hoje é o culto das mãos cheias, né? Olha só o carrinho aqui. Está trazendo esse carrinho perto de mim. Glória a Deus pela vida de todos vocês que entenderam, né, o propósito. E eu entendo assim, que a missão da igreja é servir a Cristo. E não tem como você servir a Cristo sem você servir as pessoas que Cristo ama. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Cristo ama todas as pessoas. Ele ama aquelas que têm uma vida tranquila, aparentemente tranquila, mas aquelas que têm uma vida totalmente destruída, Ele também ama. Ele ama todos dentro da sua realidade de vida. E eu vejo assim que nós vemos um tempo, nós vemos um tempo em que existe um chamado ao posicionamento, né? Nós olhamos aí para os poderes legalmente constituídos, poder executivo, judiciário, legislativo. Esses poderes estão sendo chamados a um posicionamento, né? Diante de questões éticas, diante de questões morais, diante de questões ideológicas. A igreja tem sido chamada a um posicionamento. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite temos sido chamados a um posicionamento. E nós temos que nos posicionar a cada dia. E a gente fala muito sobre avivamento. O que é avivar? Avivar é você se tornar mais vivo algo que de repente perdeu o brilho, perdeu a força, perdeu o vigor, perdeu a vida, né? Pensa numa brasa que você está lá no braseiro, vermelhinha ou laranja, né? Do jeito que você achar melhor, quente, aquecida, aí você tira ela fora. E ela começa a perder aquele calor, aquele fogo, e aí ela começa a ficar fria, ela começa a ficar sem fogo, sem poder, sem vigor, para queimar, para fazer o que ela precisava fazer. Aí você pega aquela brasa de novo, põe, ela começa a pegar fogo de novo, né? E nesse exemplo da brasa, que é muito usado para exaltar o valor da unidade e da comunhão, porque uma brasinha fora do braseiro, ela esfria. Assim como um crente fora da igreja, da comunhão com toda a igreja, ele também esfria, ele também perde a visão, ele também perde o foco. Assim também é a nossa vida espiritual. Nós precisamos também nos relacionarmos com os propósitos de Deus. Eu vejo que a igreja, ela muitas vezes deixa de estar avivada porque ela perde a visão e o compromisso com o propósito, né? E essa palavra propósito, ela tem falado muito ao meu coração nesses dias. Nós precisamos refletir sobre propósito. A vida do cristão é feita de propósitos, não propósitos só que nasceram no seu coração, mas acima de tudo, os propósitos que nasceram no coração de Deus. E dentre todos os propósitos que nós temos que abraçar, né, na fé, existe um propósito que é essencial na nossa vida, que é o propósito de servir, que é servir. E aqui em Atos capítulo 20, no versículo 35, o apóstolo Paulo, ele falando com os anciãos ali de Éfeso, e esse momento é muito marcante na vida de Paulo, porque aqui ele vai praticamente dar as palavras finais aqui, com a igreja de Éfeso, com os anciãos, aquela palavra de líder, aquela palavra de pai espiritual, e depois daqui ele vai para Jerusalém e vai ser preso, e vai terminar a vida dele na prisão. Então, um momento assim, muito, muito forte na vida de Paulo, e ele dando as instruções finais ali a todos que estavam ali, ele diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, ou é melhor dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Eu fico maravilhado com o apóstolo Paulo pelas atitudes fortes, pelas atitudes assim profundas que ele tinha de amor, de ensino, de compromisso para com Deus, para com a obra de Deus, mas para com as pessoas de Deus. E esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele diz que Jesus disse que melhor coisa é dar do que receber. Então foi Jesus que disse isso, foi Jesus que ensinou isso. E talvez você fale assim: mas pastor, em que lugar da Bíblia está que Jesus disse isso? Se você procurar nos evangelhos, você não vai achar.
Você só consegue entender por inferência, que Jesus disse porque Paulo disse que ele disse, né? Então, se Paulo não era um servo de Deus e não mente, a gente tem que acreditar nele. Só que eu vejo, irmãos, que a gente não precisa de uma frase de Jesus para a gente entender isso. Jesus disse isso com a sua vida, Jesus disse isso com as suas atitudes, né? Essa frase, ela se encaixa perfeitamente com quem Jesus era. E quando o apóstolo Paulo diz: gente, nós precisamos olhar para os enfermos, precisamos cuidar dos doentes, precisamos cuidar dos necessitados. Porque, irmãos, quando eu olho aqui para esses, vamos dizer assim, esses doentes que são mencionados aqui, os enfermos, né, os doentes, para mim, a figura do enfermo, do doente aqui, ela se incorpora na figura de muitas outras pessoas necessitadas da sociedade. Aqui se incorpora a figura da viúva, do órfão, né, que era muito comum naquela época, pessoas que precisavam de assistência. Tanto é que em Tiago 1,27, Tiago diz assim: como é a religião pura e imaculada para com Deus? Qual é a religião pura e imaculada para com Deus? Não é que visiteis os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, vírgula, e não vos contamineis com a corrupção do mundo. Em outras palavras, está dizendo assim: a religião pura e imaculada para com Deus é aquela que você ama aqueles que precisam ser amados e os ajuda, e também é aquela em que você, amando essas pessoas, no serviço do amor, você não se corrompa, talvez com os erros dessas pessoas, com as tendências pecaminosas dessas pessoas. Ame sem se corromper. Amém? Fala para o seu irmão aí: ame sem se corromper. É o nosso desafio, irmãos. É o nosso desafio. Todos os dias eu tenho que amar sem me corromper. Todos os dias eu tenho que amar sem me corromper. Ou seja, à medida que eu amo, eu me relaciono com pessoas que passam a ser importantes na minha vida. E muitas vezes essas pessoas, elas têm suas tendências pecaminosas. E o que o Senhor está dizendo? Ame essas pessoas, mas não se corrompam. Não entrem no caminho errado em que elas muitas vezes estão trilhando. Então, amar sem se corromper. E aqui, mais especificamente falando, quando ele diz melhor é dar do que receber, ele está dizendo: vamos olhar para essa questão do servir na atitude de dar, na atitude de doar. Vamos virar a chave da nossa vida. Vamos parar de ficar pensando só em receber. Vamos pensar naquilo que nós podemos doar. Vamos pensar naquilo que nós podemos dar, como demonstração de que nós verdadeiramente somos do Senhor. Então eu pego essa palavra para mim, e também pego essa palavra e distribuo com todos vocês, e penso assim, irmãos, que esse propósito que é colocado para nós aqui, ele nos traz a seguinte situação: que servir é uma questão. Servir é uma questão da nossa vida. E servir é uma questão, primeiro, se você quiser anotar, você anota aí. Primeiro, servir é uma questão de humildade. Eu vou falar palavras simples, mas que eu considero profundas. Servir é uma questão de humildade. É uma questão de você ter a coragem de descer do seu pedestal, de você ter a coragem de sair da posição de cima e se colocar na posição de baixo. A pessoa que é humilde, ela serve. A pessoa que tem humildade fluindo, a humildade como algo latente na sua vida, é natural para ela servir. O arrogante não serve, o orgulhoso não serve. O meu orgulho me tirou da onde? E a sua humildade colocou o jardim em mim. Eles não sabiam que eu ia falar sobre humildade, mas tudo está casando aqui, né? Então, quando as coisas é de Deus, tudo casa, né? Tem um cântico que, né, não estava no escrito, aparece, já vira ilustração. Mas, irmãos, o que é o orgulho? Quando a gente pensa nesse orgulho que nos tirou do jardim, em Adão, em Eva, é aquela atitude de pensar no que eu quero e não no que o outro quer. Naquele momento, quando Eva comeu do fruto, ela se esqueceu, ela não deu atenção ao que Deus queria, ela não deu atenção à vontade de Deus, ela só pensou nela, no desejo do coração dela, e aquilo se materializou em forma de desobediência, porque começa de dentro para fora, e não de fora para dentro, né? O orgulho está ali dentro, e ele vai aumentando, ele vai gerando dentro de nós
uma visão errada e distorcida do que é bom para nós. E para ela, essa visão errada e distorcida levou ela a pensar que o melhor para ela era o fruto, né? E aquele fruto trouxe morte, trouxe dor, trouxe sofrimento, trouxe a situação de tirar ela do jardim, juntamente com Adão. E eu penso assim, irmãos, a proposta de Deus é servir. Aí quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus. Quem foi Jesus? Quem é Jesus? É difícil falar quem foi Jesus, porque dá a impressão que ele foi e depois ele mudou. Não, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas vamos pensar, quando a Bíblia diz, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, e através dele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então está dizendo que Ele é a razão, Ele é a causa, Ele é o motivo, Ele é a fonte da criação de todas as coisas. Tanto é que lá em Colossenses diz que nele foram criados principados, potestades, dominações, tudo foi criado nele, para a glória dele. Então Jesus é a base, a fonte, né, de toda a criação. E só que ele, tendo toda essa autoridade, todo esse poder, toda essa majestade, diz a palavra de Deus que ele se fez. Ele fez o que, irmãos? Homem, carne. Aí eu pergunto para os irmãos: você imaginar um Deus que é perfeito, que é criador de todas as coisas, que é inatentável, intocável, imortal, né? Aí ele se faz homem, vamos dizer, ele é gerado na natureza humana. Isso não é uma redução? Isso não é uma forma de humilhação? Se você é ilimitado, você se limita. Se você não é tentado pela morte, não pode ser tocado, mas agora você se torna tocado pela morte. Isso não é uma humilhação, irmãos? Para um Deus soberano? Só que tem mais. Na condição de homem, diz que ele tomou a posição de servo. Você consegue entender isso? Jesus, ele estava no topo de tudo. Ele é Deus, como Deus Pai é Deus, como Deus Espírito Santo é Deus, e com toda a autoridade e poder que estava nas suas mãos, ele se humilhou e se fez homem. E na condição de homem, ele se humilhou mais um pouco e se fez servo. E aí a gente vê que alguém que tem toda a condição de dizer: eu sou, eu posso exigir todas as coisas de quem eu quiser, ele preferiu se humilhar. E ele fez isso para servir. Aí a gente, que não é nada, às vezes a gente pensa que é alguma coisa. A gente que não é nada, às vezes a gente não quer servir. A gente não quer fazer porque a gente pensa que é alguma coisa. Porque a gente se acha muitas vezes numa condição de superioridade em comparação com os outros. E a gente permite que essa visão errada entra no nosso coração e a gente não serve, porque a gente não consegue se humilhar, a gente não consegue se colocar, vamos dizer assim, em igualdade, ou até se submeter àquele a quem nós consideramos numa condição inferior à nossa. E quando eu olho para tudo isso, irmãos, eu entendo que a superioridade espiritual aos olhos de Deus não é aquela capacidade que você tem de superar o outro, de ser mais do que o outro, de estar acima do outro. A superioridade espiritual na visão de Deus é você estar acima do outro, ter uma condição a mais do que o outro, ter mais poder que o outro, e você pegar tudo isso e usar para servir quem está numa condição inferior à sua. Isso sim, para Deus, é ser alguém espiritualmente superior. Porque o Senhor mesmo disse, quando Tiago e João pediram para um se assentar à direita e o outro à esquerda, o que o Senhor Jesus falou para eles? Falou: olha, depois ele falou assim: vocês podem beber o cálice que eu vou beber, vocês podem participar do batismo que eu vou viver, vocês até podem, mas sentar à minha esquerda ou à minha direita, isso não compete. Isso é o Pai que vai decidir. E aí ele diz: aqui na terra vocês têm autoridades, reis, vocês submetem a eles. Porém no reino de Deus é diferente.
aquele que quiser ser o maior, deverá servir a todos. Então Jesus ele nos mostra que o caminho da exaltação é o caminho da humilhação. Não é interessante isso, irmãos? Não é uma coisa, né? Aquele que quiser ser exaltado, precisa ter a coragem de ser humilhado, de se humilhar, de servir, de se considerar um servo. Irmãos, qual é o maior título que alguém que serve a Deus pode ter? Apóstolo, bispo, vice-arcanjo. Porque hoje em dia parece que título, está surgindo título a toda hora, né? Já não é mais suficiente ser apóstolo, você tem que ser algo mais. Irmãos, a maior condição que você pode ter na presença de Deus é a condição de ser servo. Servo. Você é um servo, você é uma serva, eu sou um servo do Deus Altíssimo. Se nós servimos, é porque Ele nos dá a condição de servir. Nós temos que ter humildade, irmãos. Hoje em dia o diabo está pegando os crentes pelo orgulho. Deus dá notoriedade, Deus dá fama, Deus dá prestígio, Deus dá poder. Aí a pessoa tem poder, fama, prestígio, e ela usa tudo aquilo para a sua exaltação, né? Eu fico muito triste quando eu passo em frente de um aprisco evangélico, está lá o nome da pessoa, gigante. O nome de Jesus está bem pequenininho assim. Fulano de tal, Jesus Cristo, bem pequenininho. Irmãos, é o inverso. O que tem que aparecer aqui não é o nome do pastor Valdilei, porque eu não sou nada sem Ele. Eu não sou nada sem Jesus, irmãos. Se não fosse Ele, eu não estaria em pé. Ele é que me mantém em pé. Nós temos que ter humildade. Quem tem humildade serve. Quem tem humildade põe a mão no bolso, doa dos seus recursos financeiros, doa do que tem em casa, porque a humildade é a virtude que faz você olhar para o outro e ver o valor do outro na mesma proporção que você vê o seu valor. A humildade é a virtude que faz com que você valorize o outro da mesma forma que você se valoriza. A humildade, ela te mostra o valor do outro, sem você deixar de perder a visão do seu próprio valor. A humildade, ela não te anula, mas muitas vezes ela faz você entender que você precisa servir o outro, que você precisa ser servo do outro, porque quanto mais maturidade você tem em Cristo, mais você está preocupado em servir e não em ser servido. Aí nós temos que parar para pensar, em que direção eu estou crescendo, né? Eu estou crescendo na ótica do mundo, onde aquele que mais cresce merece mais ser servido, bajulado, agradado, ou estou na ótica de Jesus, onde aquele que mais cresce não está preocupado com essas coisas, né? Está preocupado em servir quem precisa ser servido. O mundo lá fora está chorando, irmãos. Se você olhar estatísticas aí de pessoas que estão morrendo de frio, de fome, de pessoas que estão amargando aí na rua, de pessoas que estão sofrendo com depressão, irmãos, não vai caber tanta estatística em tanto lugar que tem. O mundo está doente, as pessoas estão fragilizadas, e nós como igreja precisamos levar o amor de Deus, precisamos levar a solução de Deus, precisamos ser a solução de Deus. Mas isso só vai acontecer se nós formos humildes. O humilde reconhece quando erra, se arrepende, se humilha, pede perdão, começa de novo, caiu, levanta e vai adiante. O orgulhoso não, ele cai, e ai de quem falar que ele caiu, e ai de quem está falando de mim, quem é essa pessoa para falar de mim? Porque o orgulhoso, ele se justifica. O humilde, ele reconhece, se arrepende e muda a direção da sua vida. Se nós queremos servir, nós temos que ser humildes. Amém? Fala para o seu irmão assim: a humildade lhe cai bem. A humildade lhe cai bem, irmão, porque você é de Jesus, e quem é de Jesus tem que ser humilde, né? Quem é de Jesus não pode ser arrogante, né? Então servir é uma questão de humildade. Você precisa descer do seu pedestal, parar de olhar para você como se fosse o rei e se ver na condição de servo.
Eu fico feliz demais, irmãos, quando eu estou aqui com a minha neta, por exemplo, no culto, né? Ela fazendo cafuné na minha minúscula barba, né? Não dá nem para falar que é barba, mas ela gosta disso. Então a vida, você não precisa de muitas coisas para ser feliz. Às vezes eu fico pensando assim, o que me faz feliz? Ter a esposa que eu tenho, ter os filhos que eu tenho, ter a neta que eu tenho. Eu acredito que profetizo que vai vir mais netos por aí, nessa direção, né? Ter os amigos, ter as pessoas que eu tenho, que são vocês, né? Que me fazem me sentir valorizado num dia como hoje, no dia do pastor, que faz com que a gente se sinta importante de alguma maneira. Não precisa de milhões na conta, né? Nós precisamos saber entender o que é importante na vida. Tem muita gente que tem milhões na conta e está triste, infeliz, depressivo, cheio de dinheiro, mas talvez vazio de relacionamentos, vazio de pessoas. O que é importante para você? Ter um nome? Ter dinheiro? Irmãos, como disse Salomão, tudo isso é vaidade e desejo? Vamos, porque vai passar, né? Tudo vai passar. Salomão, ele foi o homem mais rico dessa terra. O Senhor deu para ele riqueza que nenhum outro homem teve acesso. Ele teve de tudo, assim, numa proporção muito gigante. E no final de tudo ele falou, tudo era vaidade e desejo vão. O negócio é andar com Deus, andar com o seu Deus em sinceridade, em verdade, servi-lo. Irmãos, qual é o sentido da nossa vida? Para onde nós estamos caminhando? Então eu quero dizer para você nessa noite, quem quer servir a Deus aí? Seja humilde. Amém? Segundo, servir a Deus é uma questão de amor que se manifesta em dar. O amor que se manifesta em doar, né? Amar, irmãos, tem muitas maneiras de a gente demonstrar e viver o amor. Mas, como nós estamos falando aqui, e focando aqui nessa questão da ação social, olhando para esse texto que diz que melhor coisa é dar do que receber, nós temos que entender que uma das maneiras mais fortes de nós demonstrarmos amor é a nossa capacidade de doar algo a quem nós amamos. Doar ou dar algo que é necessário para aqueles a quem nós amamos. Ou seja, quem ama, doa. Quem ama, dá do que tem e dá do que é. Porque quando nós amamos, nós não apenas damos do que nós temos, nós damos de quem nós somos. Irmãos, e quem ama não tem problema em dar, não tem problema em doar. E aí a gente vê na Bíblia profundas demonstrações de amor. Para mim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu. O que Ele deu, irmãos? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, por amor, Ele deu o seu Filho único, unigênito, o único da espécie. Ele deu por amor. Ele deu por amor a você, por amor a mim, por amor a Carol, ao Cleiton, ao Nicolas, por amor a cada um de nós. Deus deu. O que nós estamos dando por amor? As pessoas com quem nós caminhamos. O que nós estamos doando por amor às pessoas que nós dizemos todos os dias que nós amamos? O que nós estamos dando para essas pessoas? Quando você vai lá em 1 Samuel 1:5, você vai ver a história de Ana, né? Todos que conhecem Ana, que era aquela mulher que era estéril, e ela orou até Deus mandar o Samuel para ela. Mas ali, no capítulo 1, diz que Ana, ela era casada com Eucana, nome diferente, né? Então, um dos nomes para você pensar em colocar no seu filho, Eucana, né? Então, Eucana, diz a palavra de Deus que ele dava para Ana, olha só, ele dava para Ana, versículo 5, uma porção dobrada, porque ele a amava. Simplesmente porque ele a amava. Ela era estéril, ela não podia dar-lhe filhos, mas ele amava aquela mulher. Ele dava uma porção dobrada. Penina ficava, irmãos, Penina ficava, porque Penina era, tipo assim, ela passava perto das roupas íntimas do Eucana, já ficava grávida, né?
e ela achava que o negócio é ter neném, né? Mas Eucana, ele amava Ana, ele amava, e porque ele amava, ele dava uma porção dobrada. O que nós estamos dando para quem nós amamos? Jesus disse lá no Evangelho de João capítulo 15, ninguém tem maior amor do que esse, do que dar o que, irmãos? A sua vida pelos seus amigos. Então Jesus não está falando de dar alguma coisa simples, alguma coisa sem valor. Dar a sua vida pelos seus amigos, ou seja, quem ama, dá, doa, né? Daquilo que tem, daquilo que é. Irmãos, só podemos ser realmente felizes quando nós amamos, porque é quando nós amamos que nós compreendemos quem nós somos, o valor que nós temos, qual é a nossa utilidade na terra, na vida das pessoas que caminham ao nosso lado, das pessoas com quem nós temos que servir, do nosso próximo. É quando nós amamos que nós nos sentimos úteis, é quando nós amamos que nós nos sentimos usados e, irmãos, nos sentimos instrumentos de Deus na vida de alguém. Então o amor, ele faz parte do processo de nós nos realizarmos interiormente como pessoa. Quem não ama, não se realiza como ser humano, como pessoa, porque o amor, ele te realiza por dentro. Quando você ama profundamente, você se torna uma pessoa profundamente realizada. Então pessoas que são realizadas são pessoas que amam. Pergunta para o seu irmão, você está realizado, irmão? Quando nós olhamos para Jesus, ele diz, ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Mas Jesus, ele dava para as pessoas o que elas precisavam. Jesus dava atenção. Será que dar atenção para alguém é importante? Será que muitas vezes um filho receber a atenção de um pai dentro de casa é importante? Uma esposa receber a atenção do marido dentro de casa é importante? Um marido receber a atenção da esposa? Os pais receberem a atenção dos filhos? É importante, irmãos? Quem acha que é importante receber a atenção? Dura a mulherada quando o marido está assistindo o jogo do time, né? Ei, agora não. Meu time está perdendo. É difícil, acho que é a hora mais difícil de você ter atenção, né? Mas, irmãos, Jesus deu atenção às crianças, sim ou não? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Jesus deu atenção, irmãos, aos leprosos, aos doentes. Jesus deu atenção, irmãos, à mulher adúltera. Ela ia ser apedrejada pelos religiosos, e aí naquele momento em que ela ia ser apedrejada, Jesus fala aquela frase célebre: quem não tem pecados que atire primeira pedra. Todo mundo deixou as pedras ali e foram embora. Só que Jesus continuou dando atenção para aquela mulher, e ele continuou conversando com aquela mulher. E aí aquela mulher, Jesus perguntou, cadê os seus acusadores? Ela falou, foram embora. O Senhor falou isso aí, eles deixaram as pedras e foram embora. Aí Jesus disse para ela, vá e não peques mais. Aqui Jesus também dá para ela uma orientação, queria dar a ela a condição de ter uma vida vitoriosa, se livre do pecado. Ou seja, Jesus deu atenção, Jesus deu direção, Jesus deu orientação para aquela mulher. E uma coisa, irmãos, que me chama muita atenção, presta atenção aqui no que eu estou falando, para você não perder o foco. O pecado daquela mulher não fechou os ouvidos de Jesus para que ele não pudesse ouvi-la. Vou repetir, o pecado daquela mulher não fechou os ouvidos e nem o coração de Jesus para que ele não pudesse dar a ela a atenção que ela precisava. Eu quero dizer para você, querido, não feche os seus ouvidos, não feche o seu coração para as pessoas que erram, para as pessoas que falham, porque elas erraram hoje, mas amanhã quem pode errar é você. Se você ajudar alguém que errou hoje, que caiu hoje a se levantar, amanhã alguém vai estar fazendo o mesmo com você. Porque, irmãos, ninguém aqui é incaível. Amém, irmãos? Essa palavra não sei se existe, mas vamos lá. Os irmãos entenderam o que quer dizer. Ninguém aqui é isento de cair.
nós precisamos entender que às vezes nós precisamos ouvir alguém que caiu, atender alguém que caiu, alguém que fraquejou, alguém que pisou na bola, mas ela não perdeu o seu valor para Deus. Isso é dar à pessoa a segunda chance que ela precisa receber. Às vezes nós precisamos dar para as pessoas uma segunda chance. Amém, igreja? Irmãos, se você vai lá em 1 Coríntios 13, você vai ver que o amor, quando descreve ali o amor é paciente, ele é benigno, ele não é invejoso, ele não busca seus próprios interesses. Ou seja, quem ama de verdade não pode ter um coração egoísta, porque o amor ele não é egoísta. O amor ele não busca os seus próprios interesses. E se o amor não busca os seus próprios interesses, você não fica só pensando naquilo que ele tem que receber. Por que que nós muitas vezes, irmãos, vamos ser sinceros com Deus, por que que nós muitas vezes, Igreja Batista Atiaia, outras igrejas do aprisco do Senhor Jesus na terra, por que que nós muitas vezes estamos sendo egoístas? Hoje é um tempo em que muitos crentes estão sendo egoístas, estão pensando muito naquilo que querem para si, não estão tendo tempo para servir, não estão tendo tempo para cuidar do órfão, da viúva, não estão tendo tempo para doar, nem sequer um pacote de macarrão, não estão tendo tempo nem para ajudar quem quer que seja que passe no seu caminho. Por que que nós estamos ficando egoístas se o amor não busca os seus próprios interesses? Porque diz a palavra de Deus que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não deixe o amor de Deus se esfriar no teu coração. Não deixe esse mundo diabólico endurecer você por dentro. Não deixe o diabo roubar a tua capacidade de amar. Não deixe o diabo roubar a tua capacidade de ser sensível à dor do outro, à necessidade do outro. Não permita que o mundo interfira no teu coração a tal ponto que você não consiga deixar de pensar somente em si, para pensar nos outros. Você precisa pensar nos outros e não somente em si mesmo. Então, servir é uma questão de amor. Quem ama, serve. Eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus não precisa de nós. Amém, irmãos? Deus precisa da gente, irmãos. Ele poderia fazer tudo sozinho? Sim ou não? Poderia. Mas por que que Ele insiste em nos usar? Porque Ele quer nos dar a oportunidade de participarmos com Ele daquilo que Ele está fazendo. Ele quer nos dar a alegria de sermos participantes, de sermos cooperadores. Irmãos, porque eu penso assim: se a intenção de Deus fosse só nos salvar e mandar a gente para o céu, Ele salvava a gente e matava a gente na hora. Salvei você. Mas não é assim, né? Por quê? Porque Ele tem expectativas ao nosso respeito. Ele deixou a gente aqui com um propósito. Ele deixou a gente aqui com uma missão de amor, que tem como objetivo glorificar e engrandecer o nome dEle, salvar almas, libertar almas, suprir almas em Cristo Jesus. Essa é a tua missão, essa é a minha missão. Nós temos que levar a salvação que nós já temos. Quem é salvo aí? Essa salvação não é só sua, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser levada a outras pessoas. Amém, igreja? Está todo mundo entendendo aí? Então, servir é uma questão de humildade, servir é uma questão de amor, servir também é uma questão de gratidão. Quem é grato a Deus aí? Será que somos gratos de verdade ao Senhor? Eu penso assim, irmãos, que uma pessoa grata, verdadeiramente grata ao Senhor, é aquela que no seu íntimo ela tem assim uma dívida eterna de gratidão com Deus, que ela sabe que ela nunca vai pagar. Sabe aquela situação assim que eu tenho uma dívida eterna com essa pessoa, não importa o que eu vou fazer, mas eu nunca vou conseguir pagar. Eu penso assim: quem é grato a Deus pensa desse jeito. Tudo que eu fizer com os meus dons, com os talentos, com recursos, com a minha vida, tudo que eu puder fazer para servir a Deus, juntando tudo isso,
não paga uma gota do sangue de Jesus. Amém, igreja? O sangue de Jesus derramado naquela cruz não tem preço, né? Então, quando nós somos gratos a Deus, a gente reconhece que tudo que nós fazemos é pequeno diante da grande obra de salvação que foi feita por nós na cruz. E a gente faz com alegria. Servir a Deus não é um peso. Quando a gente é grato, servir a Deus não é um peso, não é obrigado. Eu tenho que, inventaram agora esse negócio do culto das mãos cheias, cheio do que? Cheio de dedo, né? Que culto é esse? Né? Vou ter que levar, é difícil o negócio, né? Vou ter que levar um pacote de alguma coisa. Aí a pessoa já vem para a igreja, assim, joga lá o trem, né? A doação, e acha que servir a Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: Deus não recebe esse pacote de alimento, né? Porque, irmãos, servir a Deus deve ser um ato de gratidão. É um privilégio você servir ao Senhor. É um privilégio você ter a oportunidade de pegar algo da sua casa, trazer e colocar no carrinho da igreja para ajudar outra pessoa. É um privilégio você doar um leite e levar esse leite na casa da criança Peniel, abraçar as criancinhas, cantar um hino, orar. Irmãos, isso tudo é um privilégio. A gente tem que ser feliz pela oportunidade que Deus nos dá de servir. Irmãos, crente que não serve dá galho, crente que não serve dá problema, né? Crente que serve dá alegria para o Senhor e para as pessoas. Nós precisamos servir a Deus de coração, com gratidão no nosso coração. Irmãos, nós precisamos agradecer a Deus por tudo. O que a gente está respirando aqui, ó? H2O, né? O2. É O2? O2. O2. Bem, obrigado, irmãos. H2O é água, né? Muito bem, obrigado. Legal. Aí o pessoal vai me ver no outro e falar: o pastor não sabe nem o que é oxigênio. Mas é isso aí. Mas nós estamos respirando oxigênio. Eu pergunto para os irmãos: Deus está cobrando isso da gente? Já imaginou que cada R$5, já imaginou? Você estaria quebrado, irmão, no fim do dia, né? Aí Deus, a Bíblia diz que Deus vai chover sobre a lavoura dos justos e dos injustos. A safra, irmãos, esse ano no Brasil aqui, alguns dias atrás, foi safra recorde. Grãos, soja, milho, nunca produzimos tanto, né? Em abundância. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: nem todo mundo que tem fazenda que produziu isso é crente. Talvez a maioria seja até não crente. Mas quem que mandou a chuva? Quem que deu a condição? Foi o Senhor. Foi o Senhor. Nós temos, irmãos, que agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Existe uma graça sobre toda a terra, né? Espalhada, abençoando a terra. Só que quando acontece uma tragédia, aquele que não conhece Deus fala: não, Deus não podia ter deixado aquela pessoa morrer, não podia ter deixado aquelas vidas morrer. Deus não foi Deus. Pessoa que não conhece a Deus começa às vezes julgar Deus. E pasmem, gente dentro da igreja começa a fazer a mesma coisa. Deus não tem culpa, irmãos, se o povo constrói casa às vezes num barranco onde não deveria construir e aquilo chove e cai. Deus não tem culpa disso. Se eu deitar naquele asfalto ali, ficar estirado aí nas 3 barras, Deus, eu sou o seu servo, tá? Não deixa um caminhão passar por cima de mim. Aí a hora que eu abri o olho, eu estou lá no céu. Vai, Senhor. Não, meu filho, eu te dei entendimento para você não fazer aquilo, né? Você quis fazer, agora vem mais cedo, né? Então eu vou te mostrar agora as dependências celestiais. Então o que acontece? O erro não está em Deus. O erro está em mim, em agir contra o meu em o que, irmãos? Entendimento. Deus deu um recurso para você chamado entendimento. Irmãos, nós temos que agir com entendimento. A partir do momento que você tem entendimento, você tem obrigação
de fazer com que aquilo que você tem de entendimento seja colocado em prática, para te proteger, para te resguardar, para te levar para os melhores caminhos, porque Deus não vai fazer tudo sozinho, irmãos. Deus não é muleta, né? Deus, Ele te deu capacidade, Ele fica feliz quando você exercita cada uma delas, sejam as espirituais e sejam as naturais, capacidades naturais que Deus te deu, para você saber como viver a vida, né? Então nós precisamos entender que ser grato a Deus também é uma atitude de quem serve. Para quem é grato, servir a Deus é moleza, irmão. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está em dívida com Deus. Então qualquer coisinha que eu fizer para Deus, eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação, e no final do dia tem que bater no peito e dizer: servo inútil sou, porque não fiz nada mais do que a minha obrigação. É o que a palavra de Deus diz. O problema é quando a gente perde a visão da nossa indignidade diante de Deus, e a gente começa a achar que a gente é digno, que a gente é merecedor, que a gente tem que ser abençoado, porque Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer, Ele faz porque Ele te ama. Jó, íntegro, reto, temente a Deus, desviado do mal. Só que Deus permitiu que um diabo tirasse dele lá a riqueza, matasse filhos e tirasse sua saúde. Mas Jó era reto, íntegro, temente a Deus, desviado do mal. Lá no capítulo 41, por aí, Jó ele começa assim, querer questionar Deus e tal. Aí no versículo 11 do capítulo 41, Deus dá uma palavra para Jó, que serve para cada um de nós também nessa noite. Quando Jó começa a querer mais Deus e tal, aí o Senhor responde para ele assim: quem foi que me deu primeiro para que eu tenha que pagar? Tudo que está debaixo do céu e do céu dos céus sempre foi meu. Sabe o que Deus estava dizendo para Jó? Estava meio sentindo como vítima. Às vezes a gente não fica meio vitimizado, irmão. A gente começa a sentir: eu sou vítima, né, da sociedade, eu sou vítima disso. Irmãos, Deus curou Jó. Falou: tudo que foi seu um dia, antes de ser seu, sempre foi meu. Em outras palavras, Jó, eu não tenho que te dar satisfação. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Aprove a mim te abençoar, mas tudo sempre foi meu. Tudo que está debaixo dos céus sempre foi meu. Antes de ser seu, sempre foi meu. Tudo que está na tua mão hoje, tudo que você pensa que é seu, antes de ser seu, sempre foi dele. Amém, igreja? Sempre foi dele. Sempre foi dele. E você tem que agradecer a Deus porque Ele te deu o privilégio de ter. Você tem que agradecer a Deus porque Ele te deu o privilégio de ter isso nas suas mãos hoje. Mas amanhã ou depois, daqui a um tempo, você vai passar para a mão de outra pessoa. E Ele vai continuar sendo o Senhor de todas as coisas. Então nós precisamos entender que agradecer a Deus é vital para que eu possa servir. Porque na realidade nada é nosso. Nós somos mordomos. O que é o mordomo? O Alfred, né? O que é o mordomo? É o funcionário de confiança do patrão que administra a sua casa, os seus bens, mas nada é dele. Isso aqui é do meu patrão, eu cuido de tudo, mas é dele, né? Então, irmãos, todos nós aqui na terra, presta atenção no que eu vou falar, todos nós somos Alfreds, todos nós somos mordomos de Jesus, dos dons, dos bens, dos talentos da nossa vida. O que você tem feito com aquilo que o Senhor colocou aos seus cuidados? Seja grato. Será que quando Deus olha para nós hoje, Ele vê gratidão no nosso coração? Então, servir a Deus é uma questão de humildade, de amor, de gratidão. E terminando essa palavra, servir a Deus é uma questão de generosidade. Generosidade. A gente já falou muito sobre generosidade em outros momentos, mas sempre generosidade é algo que precisa ser trazido de novo no nosso coração, no nosso entendimento. Generosidade é a capacidade, a virtude que te leva a extrapolar em amor, indo além do que é natural. Uma pessoa generosa, ela vai além do que é convencional, do que é natural. Ela surpreende as pessoas com a sua generosidade. Por isso que a palavra é generosidade.
É aquela pessoa que ela dá com abundância. É aquela pessoa que ela se doa com abundância. E eu digo assim, irmãos, que generosidade não tem a ver com riqueza material. Generosidade tem a ver com riqueza espiritual. Porque se você vai lá em 2 Coríntios 8, abra lá sua Bíblia, 2 Coríntios 8. Segundo aos Coríntios 8, versículo 1 e 2. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância da sua alegria ou do seu gozo, e como a sua profunda, o que, irmãos? Pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Irmãos, essa igreja aqui ela era pobre. As igrejas da Macedônia elas eram pobres financeiramente falando. O que o apóstolo Paulo estava fazendo? Ele estava coletando nas igrejas da Macedônia, de Corinto, dos romanos, para levar aos irmãos pobres da Judéia, de Jerusalém. E o que acontece? Os irmãos corintianos estavam com o coração meio fechado para abrir o bolso, e eles tinham condição financeira melhor. E o Paulo falou assim: gente, olha para as igrejas da Macedônia, olha como os irmãos, como a graça de Deus abundou naquela igreja, porque eles, sendo pobres, em muita tribulação, olha só, não basta ser pobre, ainda tem a tribulação, né, irmão Jorge? Aí já está com uma situação complicada e está vendo a tribulação, mas com tribulação, com pobreza, eles superabundaram na sua generosidade. Em outras palavras, o que eles disseram? Não é a minha falta de dinheiro no bolso, não são os meus problemas que vão me impedir de ser generoso para com a obra de Deus. Porque às vezes, nós como crentes, a gente usa isso como desculpa. Ai, eu sou pobre, eu não posso, né? Não posso contribuir, eu não posso fazer. Eu quero dizer uma coisa para você: você pode sim, em nome de Jesus. Você pode em nome de Jesus. Porque muitas vezes o que te impede não é a condição financeira, é o seu coração pobre. Porque tem gente que às vezes não tem dinheiro no bolso, mas tem um coração rico de fé, de generosidade. A pessoa às vezes está ali passando pela luta, pela tribulação, mas ela fala: eu vou participar, eu vou doar. Sabe o que acontece? Deus vem e abençoa aquela vida. Deus vem e manda provisão sobre aquela vida. Agora tem gente que tem condição, pode fazer, mas o coração dela não se abre para ajudar. Por quê? Porque ela no bolso ela é rica, mas no coração ela é pobre. Pergunta para o seu irmão aí: você é rico no coração, irmão? Irmãos, generosidade é o caminho que Deus escolhe para nos abençoar com abundância. O que é ser abençoado com abundância? Então seja generoso, né? Provérbios 11, 24 e 25, abra sua Bíblia para a gente encerrar. Provérbios 11, 24. Eu gosto muito desse texto de Provérbios, eu circulei ele aqui na minha Bíblia. Hoje a ênfase está em doar e entregar aqui nesse altar e acreditar que não vai nos faltar. Então nada melhor do que lermos esse texto aqui de Provérbios 11, 24 e 25, que diz assim: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa, o que vai acontecer com ela, irmãos? Prosperará. E aquele que atende também será atendido. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra? Eu quero dizer para você nessa noite: você que atendeu, você será atendido em nome de Jesus. Não é porque o pastor Galdilei está falando, é porque a palavra de Deus diz isso.
Porque a palavra de Deus declara isso sobre a tua vida, e eu tomo posse dessa palavra sobre a tua vida nessa noite, porque você dá, você também receberá em nome de Jesus. Por isso que ali, eu não lembro se é 2 Coríntios, capítulo 9, diz que aquele que semeia pouco também ceifará, mas aquele que semeia com fartura, com abundância, colherá. Ou seja, você sempre vai colher na proporção daquilo que você semeia. Então nessa noite, pare para pensar em como você tem semeado e o que você tem colhido como fruto da sua semeadura. Então que esse culto, de mãos cheias possa ser um culto que nos anime, que nos desperte a essa posição de servir e acreditar que quem serve os necessitados será servido pelo Deus dos necessitados. Amém, igreja? Vamos ficar em pé nesse momento?